vamos ler o versículo 23, Mateus, capítulo 23, versículo 23. O Senhor Jesus está falando a respeito dos escribas, dos fariseus judeus de sua época. E ele disse o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devias fazer sem omitir aquelas. Esta é a única ocasião registrada nos evangelhos, registrada na Bíblia, em que Jesus se refere diretamente, se refere diretamente ao dízimo. E Jesus aqui, ele está condenando o dízimo, aqui ele está abolindo o dízimo? Não. Vamos ver aqui. Vamos examinar com um pouco mais de calma, mas nós vamos ver que Jesus não está combatendo o dízimo, não está abolindo o dízimo. Ele está condenando a atitude dos escribas e dos fariseus. Há muita coisa hoje circulando. A internet hoje é um celeiro enorme de ideias. Cada um vai e coloca hoje na internet a sua ideia, o que pensa, o que acha. E, obviamente, que no meio dessas opiniões, dessas ideias, também tem muita coisa errada, muita coisa que não é fundamentada. Se você for à internet, se for lá ao YouTube, tem um bocado de gente falando: não, dízimo não é bíblico. Dízimo é coisa inventada. Muitos deles gostam até de mostrar um pretenso conhecimento da Bíblia e dizer: no Novo Testamento não há dízimo. Mas, meus irmãos, nós vemos aqui, a única vez que o Senhor Jesus se referiu ao dízimo, ele não está abolindo o dízimo. Pelo contrário, vejam como é que termina esse versículo. Estas coisas, porém, devias fazer sem omitir aquelas. Jesus aqui não está abolindo o dízimo. Jesus está chamando aqui os escribas e fariseus a realmente praticarem também a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus está dizendo para eles: não omitam o seu zelo no dízimo, não omitam o seu zelo no dízimo, mas pratiquem também a justiça, a misericórdia e a fé, que é a essência da lei de Deus, que é o que há de mais importante na lei de Deus. Esses religiosos, escribas e fariseus, eles estavam demonstrando um zelo, um escrúpulo no dízimo, que eles estavam dando o dízimo das menores coisas, até do tempero da comida. Até do tempero da comida. Quem de nós tem esse escrúpulo? Às vezes eu tenho visto crentes que são zelosos assim no dízimo. Eu tenho visto crentes que ganham um presente, o
calculam mais ou menos o valor daquele presente e dão o dízimo do presente que ganharam. Errado isso? Não. Jesus não estava condenando esse zelo dos escribas e fariseus. Jesus estava condenando que o outro aspecto da vida deles estava em falta. Jesus estava condenando a motivação que ia no coração deles. Veja o versículo 5. O que ele fala a respeito dos escribas e fariseus? Nesse capítulo aqui ele vai apresentando várias condenações e vai dizendo vários ais a respeito daqueles escribas e fariseus que eram religiosos só na aparência, só no exterior. Olha aqui o versículo 5, o que Jesus está dizendo a respeito deles. Todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens. Todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens. Quando eles cumpriam a lei de Deus, não era por amor a Deus. Quando eles cumpriam a lei de Deus, por que era? Para aparecer, para serem vistos, para serem apreciados pelas outras pessoas. Olha como aquele fariseu é zeloso da lei de Deus. Puxa, como ele é zeloso, hein? Ele é um dizimista extremamente fiel. Faziam para serem vistos. Tudo o que faziam não estavam fazendo para Deus. Na realidade, estavam fazendo para si mesmos. Era essa a motivação deles. Versículo 5 está muito claro. Então era por isso que Jesus os estava censurando. O que eles faziam não era para cumprir a justiça de Deus. O que eles faziam, não só o dízimo, mas todas as coisas, tem outras coisas que Jesus vai mencionando aqui, né? Tudo o que eles faziam não era para cumprir a justiça de Deus, não era para cumprir a misericórdia de Deus, para manifestar a misericórdia de Deus, não era movido pela fé em Deus, mas tudo o que eles faziam era, na realidade, para serem vistos. Era aquele tipo de religiosidade inútil, era aquele tipo de religiosidade só de aparência. O verdadeiro crente em Cristo, ele não faz nada para aparecer. O João Batista, quando Jesus ia iniciar o seu ministério, ele falou para os seus discípulos a respeito de Jesus: convém que ele cresça, ele, Jesus, cresça, e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. O crente nunca faz nada para aparecer. O crente nunca faz nada por essa motivação. O crente é motivado, como o Senhor Jesus deixa aqui muito claro, pelo desejo de cumprir a justiça de Deus. O crente é motivado pelo desejo de manifestar a misericórdia de Deus. O crente faz sempre tudo movido pela genuína fé em Deus, pela genuína fé no Senhor Jesus Cristo. Inclusive também ao dar o seu dízimo. Por isso que o Senhor Jesus disse aos fariseus: essas coisas, porém, devias fazer, sem também omitir aquelas.
Então Jesus não está dizendo, não deem o dízimo porque vocês estão fazendo pela motivação errada, não. O que Jesus disse para eles? Corrijam-se e façam com a verdadeira motivação. Então é assim que nós devemos oferecer ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Devemos sim ser fiéis nos dízimos e ofertas. Não é invenção humana, não. Não é algo que no Novo Testamento tenha sido abolido, não. Pelo contrário, o Novo Testamento até expandiu. Porque quando nós estamos dando com esse desejo de cumprir a justiça de Deus, de manifestar a misericórdia de Deus, movidos pela fé, nós damos até mais do que 10%. E o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, né, que Deus ama ao que dá com alegria. Né? Alegria porque estamos dando com a verdadeira motivação, com a motivação correta. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, para que nós possamos ir sempre além da mera religiosidade humana. Que a nossa religião seja verdadeira, como Tiago falou, de expressar o caráter de Deus através da santidade, expressar o caráter de Deus através do amor, né? Socorrendo os órfãos e as viúvas, como ele diz lá em Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 2. Que sejamos sempre em tudo, na nossa vida cristã, não só no dízimo, mas em tudo, sejamos realmente movidos pelo desejo de manifestarmos a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, e movidos pela verdadeira fé no Senhor Jesus Cristo. Aí não precisaremos ficar discutindo se é do Novo, se é do Velho Testamento. Faremos naturalmente essas obras que Deus quer que façamos. Amém. Vamos entoar